Fim da novela. A gente sabe que não existe isso, né? O deadline. Enfim, só pra botar uma pressão, né? Vamos resolver a parada. Se existisse aí, mesmo, ele não teria fechado às 2h15 da tarde, 3h40. Teria fechado. O deadline já estava morto, né? O deadline já estava... A gente perguntou ontem pro Pedrinho, que estava aqui, Grafa, se ele já tinha passado por algo parecido na carreira de ter uma transferência praticamente certa e ficar dependendo de um acerto aqui, outro ali. Você passou por isso ou toda vez que você trocou de clube foi liso, né? Acho que o Flamengo, o Goiás não queria o dinheiro todo para ele, mas existe, isso daí existe. Já não passei por esse episódio, mas isso aí existe em quase 80% das negociações que existem no futebol brasileiro hoje. Muito bem. E ontem a gente também falou aqui que talvez, para jogar mais minutos, o Michel devesse ter ido para o Corinthians, que no Flamengo a concorrência é grande. O que você acha? O Rizek levantou uma pauta interessante hoje de manhã no Seleção, né? Sobre o próprio Michael, o próprio Gustavo Henrique do Santos, né? E deixa de ser titular absoluto no Santos. Se fosse para outra equipe, acho que qualquer outra equipe do futebol brasileiro seria titular. Provavelmente. O Michael, o próprio Pedro Rocha, que chega no Flamengo, ele sai numa situação de conforto, Se o Michael fosse para o Corinthians, ele seria titular absoluto. Chegaria a maior contratação do Corinthians na temporada. Pois é. E esses jogadores abriram mão de ser titulares absolutos numa situação que eles poderiam ter mais comodidade para brigar por posição no Flamengo. Porque hoje... Aí, ó. Falando em briga de posição... Eles chegam para brigar por titular. O Michael, o próprio Pedro Rocha, o próprio Gustavo Henrique até podem terminar a temporada jogando como titulares absolutos. Mas sabem que agora no começo eles vão ter que brigar, porque para achar uma vaga nessa equipe é difícil. O Gustavo eu acredito que tenha nível para incomodar Mari e Rodrigo Caio. O Michael vai penar. Até porque a gente vai falar das opções de ataque, mas o Michael parte do lado esquerdo. E ainda tem o Arrascaeta, né? Que a princípio é o jogador que ocupa o espaço, por mais que inverta muito. Ele joga bastante ele inverteu. Eu fiz muitos jogos do Goiás esse ano, ele inverteu muito. Mas do outro lado é o Everton Ribeiro, né? Ele não vai jogar por dentro. É mais franzino, dificuldade no espaço, enfim. É jogador para corredor. Então, assim, os dois corredores do Flamengo... até o Pedro na sua conversa hoje, né? Ah, sim, pode estar chegando para ser no comando, para estar no comando. Não, mas porque aí muda o sistema, né? Porque foi o que faltou no jogo contra o River, aquele jogador de área que o Jesus queria. Pediu. É uma mudança de características, sim, no esquema. Mas o Michael mesmo vai ter que... O próprio Pedro Rocha, né, Rafa? Ele é o que menos tem possibilidade para se adaptar a outros cenários. Sim, O Pedro Rocha, nos últimos tempos, se acostumou a jogar por dentro e parte do lado do campo. Vitinho, idem. Bruno Henrique, idem. O Michael, não. É um aproveitamento mais restrito, por mais que possa, em determinados momentos do jogo, atuar pelo lado direito. Mas para vocês, por acaso, acho que nem foi a intenção da produção, a fila está na ordem? Se a gente falar desses quatro... Por essa questão do lado do campo. Da característica do Pedro Rocha poder jogar por dentro, eu acho que ele vai acabar tendo mais oportunidades do que o Michael. Porque ele cobre o buraco, por exemplo, do Lincoln. Então ele tá cobre o Reinier jogando como quase um segundo atacante dentro dos jogos. O Pedro Rocha cobre mais espaços, mais funções dentro do elenco do Flamengo. O Michael é bem específico. Acho que o Michael pode ser até uma alternativa no caso de uma saída do Gabriel. Gabriel Barbosa. Tem isso, né? É uma interrogação. Porque ele pode jogar no lado ali, junto na maneira que o Bruno Henrique mais centralizado. Lógico que são hipóteses. Mas hoje, vendo a maneira que esses jogadores vêm jogando nos últimos anos, o Michael no Goiás, o Pedro Rocha... A fila está na ordem? Se a gente falar desses quatro... Por essa questão do lado do campo. Da característica do Pedro Rocha poder jogar por dentro, eu acho que ele vai acabar tendo mais oportunidades do que o Michael. Porque ele cobre o buraco, por exemplo, do Lincoln. Então ele tá cobre o Reinier jogando como quase um segundo atacante dentro dos jogos. O Pedro Rocha cobre mais espaços, mais funções dentro do elenco do Flamengo. O Michael é bem específico. Acho que o Michael pode ser até uma alternativa no caso de uma saída do Gabriel. Gabriel Barbosa. Tem isso, né? É uma interrogação. Porque ele pode jogar no lado ali, junto na maneira que o Bruno Henrique mais centralizado. Lógico que são hipóteses.
Mas hoje, vendo a maneira que esses jogadores vêm jogando nos últimos anos, o Michael no Goiás, o Pedro Rocha no Cruzeiro, assim como foi no Grêmio, a gente não pode colocar